Muito bem, seja bem-vindo. A partir de agora nós vamos bater um papo com Vlamir Brandalize, engenheiro agrônomo, também é consultor agro, e nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é a engrenagem brasileira hoje em termos de mundo, que é a nossa agro, né? A gente até brinca, né, seu Vlamir, que agro é tudo, agro é top, né, e tem sido. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui na programação nossa da Rádio Tropical, da Trop TV, e vamos diretamente ao assunto. Tá? Primeiramente, se apresente, seu Vlamir, engenheiro agrônomo. Tudo bem, eu sou engenheiro agrônomo, especialista em mercado agrícola, diretor da Brandalize Consulting, que faz consultoria e assessoria na área de comercialização e análise de mercado. Quantos anos de mercado, seu Vlamir? E nós estamos com praticamente indo para 40 anos de mercado agrícola esse ano já. Então temos muito tempo e muita história para contar. Começou lá na agronomia. Começou até um pouco antes da agronomia, porque antes de entrar na agronomia eu trabalhei como técnico em agropecuária na comercialização agrícola em uma cooperativa do Paraná. E durante a agronomia eu fiquei dentro do ramo da comercialização, do mercado, como analista de mercado de uma empresa, fiz o curso de agronomia, especialização e companhia limitada e sempre segui no mesmo ramo e estamos aí até hoje girando o Brasil. Todas as regiões agrícolas, que nem onde tem soja, a gente já esteve e já participou com eventos de todas as feiras importantes do Brasil também, então temos muito para contar, né, vamos dizer assim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho assim, vamos já entrar na montanha russa do agronegócio. Você deve ter passado por poucas e boas, né, Brandalize? Toda vez que a gente fala do agro, a gente entende, né, um pouco, parece que quando o suíno está bem, talvez o grão está baixo, quando o suíno abaixa, o grão sobe. O que é isso? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas que estão hoje, o nosso pequeno produtor ou até o nosso médio produtor aqui da região? Ora, em anos que nós temos aí, que nem agora, passando por um problema de clima, aí, que tem uma quebra de safra, isso já não é só esse ano, isso já vem do ano passado também. Então, ano passado nós ficamos com o ano quase todo, o milho em alta, né, que é um peso grande falando em suinocultura. E agora nós novamente fomos impactados pela estiagem e aí as cotações sobem, né? Então, como o produtor brasileiro, o suinocultor, ele normalmente não é preparado para comprar antecipado, para trabalhar com estoques, com margem, ou seja, ele não faz uma programação, ele vai no dia a dia comprando para o mês seguinte. Normalmente o setor de suíno tem pouca capacidade de armazenagem, ele depende de terceiros, então quando a carne vai bem na exportação e a carne está tendo uma boa aceitação no mercado interno, os derivados do suíno, que são muito importantes, estão tendo demanda interna aquecida, poder aquisitivo, se está bem no país, ele puxa mais a demanda de derivados, é o presunto, o salame, o bacon, toda essa linha que acaba sendo mais um fator que dá mais valorização ao setor da indústria, que pode pagar melhor ao suinocultor. Então o ambiente se torna melhor, mas em anos que nem agora, passando por uma crise, em função da oferta menor de milho, o milho com valores acima da média histórica em Como alguns momentos. Como é que chegou a esse valor? A gente não fala em absurdo porque o produtor de grão ele quer ganhar mais. Então uma ponta está se dando bem, né, Vlamir? A outra está pagando o preço. Na realidade o mercado mundial é que está comandando o jogo, né? Então nós viemos agora até 2015, em que a safra mundial sempre se produzia mais alimentos, mais grãos do que vinha consumindo. Certo. Então os estoques do mundo até 2015, 2016, 2017 vinham subindo. E as cotações em dólares no mercado internacional de todos os grãos estavam caindo. A partir de 2019, nós começamos a ter um equilíbrio. E agora nós estamos numa fase que está se consumindo mais, não consegue produzir tudo que se consome, o mundo crescendo em população, o mundo crescendo em demanda, crescendo em poder aquisitivo. Está comendo mais. Está comendo mais, a pandemia acabou fazendo comer mais. Então a cotação dos grãos do mundo subiram muito. Por exemplo, o milho, se a gente comparar um ano atrás, ele valia entre 3,5 e 4 dólares lá em Chicago um bushel. Hoje, ontem ele chegou a superar 7 dólares e hoje está na faixa de 6,5, 6,60. Então ele está quase o dobro no valor dele em dólar.
E com isso, como o Brasil, na primeira safra, que é essa que está em colheita, a gente colhe menos do que a gente consome no primeiro semestre, normalmente há uma necessidade de alguma importação. E o que comanda a cotação, geralmente no primeiro semestre, é o valor que custa para importar. E como está caro lá fora, está com valor alto lá fora, para trazer no mercado brasileiro acaba refletindo em cotações altas. E o mercado acaba se equilibrando internamente dentro do valor que custa importar. Quando a gente passa para o segundo semestre, que aí nós temos a safrinha do milho, dos estados centrais, aí a situação se inverte, porque daí o Brasil se torna exportador. E aí o que vale é o valor da exportação. Por exemplo, hoje para importar o milho custa mais de R$100 no porto. No segundo semestre, para a gente exportar, ele no porto ele vale 80, 85, 90 no máximo. Então, o primeiro semestre se paga bem mais, bem no momento de uma colheita de quebra de safra, suinocultor no momento que está voltando à atividade para tentar evoluir paga mais caro o custo da ração, e já no segundo semestre a gente espera que equilibre um pouco em função dessa maior oferta então, nacional. Existe essa expectativa de equilíbrio. Então, e aí que o produtor tem que começar, aí principalmente o suinocultor, o pessoal que mexe com gado leiteiro, nessa distribuição durante o ano de mais oferta, menos oferta, para ele não ficar descasado, né? Então, esse descasamento de posição de matéria-prima para a ração que ele usa acaba refletindo em situações de momento de grandes prejuízos. Passou isso, que tem uma oferta maior, ele consegue equilibrar o custo da ração e aí a margem do suíno volta a aparecer e boa. E quando acontece que nem agora, a gente vê o pessoal selecionando matrizes que tem poucos leitões tira, o porco que era terminado com 110, 120, 130 quilos acaba sendo terminado com 90, 100, que é a melhor taxa de conversão alimentar. Então, o remodela o sistema. Então, o produtor, principalmente suíno, ele tem uma situação mais complicada do que o pessoal da avicultura, da pecuária, porque o suíno, como nós somos exportadores, mas ainda não somos o líder mundial, nós temos que nos adequar aos concorrentes. Perfeito. Então, como no mercado internacional, os bons momentos dos anos anteriores, chegou a pagar $2.600, $2.700 a tonelada da carne suína. E agora o mercado trabalha lá fora $2.100, $2.200 a tonelada. Impacta diretamente então, o mercado como interno. o milho em dólar subiu, mas a carne acabou caindo. Então essa é uma situação que impactou diretamente esse primeiro semestre no suinocultor brasileiro, né? Mas aquele comprador de milho, porque a grande maioria, né, dos nossos produtores brasileiros de suíno, eles dependem da compra, eles não têm a produção própria. Mas no seu entendimento, existe a expectativa de a queda no preço do milho de se estabilizar, ou teoricamente esse preço, né, que se praticava 2016, 2017, ele não existir mais, Brandalize? Com o avanço agora da pandemia, acabou fazendo com que o custo dos insumos que a gente usa no agro como um todo, todos subiram. Houve não só... Foi por falta ou é especulação? Na realidade foi por adaptação que o mundo teve que parar e aí não conseguiu produzir. Só que a demanda no mundo não parou. Certo. Então, nós produzimos menos insumos, menos fertilizantes, e aí teve a demanda do petróleo voltando ao normal agora, e o petróleo sai de $30, $40, vai a mais de 90 e chegou a trabalhar $100 essa semana. Então, e o petróleo acaba impactando em tudo, que é custo desde a química ao fertilizante e tudo. Então, nós entramos numa nova fase, os custos de produção que o produtor vai precisar de insumos, fertilizantes, defensivos, eles já foram lá na lua e agora voltaram, mas eles vão ser muito maiores do que eram há 2, 3 anos atrás, porque esse nível que era no passado não consegue voltar mais. Então nós vamos evoluir na produção, vai ter produção nos próximos anos para equilibrar, mas esses custos subiram e isso vai fazer com que os preços dos grãos também não baixem mais ao que era 30, 40, 50 reais uma saca de milho no passado. Agora nós temos que trabalhar com a ideia que, mesmo que a gente tenha uma super safra de milho, dificilmente vai ver o milho abaixo de 70 reais, 75 reais, porque o mercado internacional hoje paga 85, 90. Então, se você não consegue um número parecido aqui dentro, você vai exportar. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de milho. Então, mesmo que agora a nova safra de verão é possível que nós vamos ter um avanço dela,
Mas mesmo assim, o produtor, o suinocultor, o pessoal da avicultura, ele já tem que trabalhar com a ideia de que os insumos, o setor de ração vai continuar num patamar mais elevado que era na média histórica. Né? Perfeito. Nós estamos conversando com o Wlamir Brandalize, especialista na questão agro, tá? Vamos falar um pouquinho de economia, a gente vai falar um pouquinho de vários assuntos, tá, Wlamir? Você está acompanhando aqui com a Rádio Tropical. Um assunto muito importante que veio à tona nessa semana foi o conflito, né? Podemos assim destacar o conflito frio envolvendo a Rússia, né, com a Ucrânia. Para você que é produtor de suíno, né, e também de grãos, impacta diretamente, e o Wlamir vai explicar um pouquinho. O que pode gerar de desconforto para o Brasil nesse momento, Brandalize? Ou já gerou? Olha, o Brasil nesse momento ele está numa sinuca de bico, né? Porque todo mundo jogando o Brasil para ser um adversário, um contrário à Rússia, só que no segmento de insumos, principalmente fertilizantes, entre a Rússia, a Ucrânia e Bielorrússia, ali, que é parceiro da Rússia, nós precisamos mais ou menos de 10, 11, 12 milhões de toneladas de potássio, de fósforo, de ureia, nitrogenados. E sem esse volume nós não temos como tocar safra. E não tem aonde pegar no mundo isso. Inclusive, Bolsonaro viajou há pouco tempo e parece-me do interesse da Rússia se instalar no Brasil com algumas empresas. Existe interesse na área de petróleo, né, que eles são muito bons nessa área. Né, a Rússia é um grande exportador de petróleo. Na área de minerais, eles são tradicionais também nisso. Então, eles têm muito know-how, né, na extração e produção desde fertilizantes e minerais em geral. Então, eu acho que tem uma parceria interessante nessa linha. Além disso, para o suinocultor, a Rússia já foi o nosso maior comprador de carne de suíno. Então, o que se também buscou nessa visita presidencial à Rússia, antes da crise, aí, era a abertura nova do canal de vender mais suíno, para tentar criar uma liquidez, criar uma demanda maior e dar uma condição melhor para o setor da suinocultura. Então, seria uma rodovia de duas mãos, né? Porque a gente tem uma necessidade dos insumos deles, como também a gente colocaria, no caso, o nosso suíno, o nosso frango, alguns produtos que a gente tem, que nós somos líderes no caso, né? Nós somos importantes, para fazer uma balança comercial mais adequada, né? Porque atualmente a balança comercial acaba sendo mais vantajosa para a Rússia do que para o Brasil, porque nós importamos muito deles e exportamos pouco, né? Então, essa própria visita do nosso presidente com a Rússia era para tentar fazer mais um equilíbrio, né? Então, e a suinocultura, certamente, se houver esse equilíbrio, vai ser bem beneficiada, né? Perfeito. Agora, esse relacionamento, se estremecido, o mundo hoje ele pressiona o Brasil, como você destacou. O Bolsonaro ainda não tomou partido, né, porque ele está numa sinuca de bico. Houvesse um rompimento de relações, seria catastrófico para o Brasil, no seu entendimento, Brandalize? Certamente. Para o setor do agro, um rompimento nesse momento aí ia causar uma tragédia violenta, né, porque nós não teremos de onde trazer os insumos que a gente vai precisar. Nós teríamos uma escassez de fertilizantes no mercado brasileiro, uma disparada dos preços dos insumos no Brasil, um aumento do custo de produção no Brasil, um aumento do custo para o consumidor brasileiro, dos alimentos, do frango, do ovo, do suíno. É uma situação complicada de se tomar uma decisão, um lado só, né? O Brasil tem uma relação boa com a Ucrânia, nós temos colônias de ucranianos no Brasil, é uma relação histórica com isso. O Brasil recebeu no passado muitos ucranianos que migraram para cá, mas essa questão comercial e essa questão principalmente na área de fertilizantes, a gente é bem dependente da Rússia, né? Então, para tomar uma decisão, você tem que saber de onde que vai tirar, para você não sentir depois o impacto que vai ser. Nós certamente perderíamos muito mais do que ganharíamos, né? Porque hoje, perante o mundo, muita gente joga pedra em nós, já critica, e isso não vai mudar se a gente for a favor ou contra a Rússia, porque toda a Europa é contrária ao Brasil, porque nós somos líderes mundiais no agro.
Os americanos também têm medo de nós no agro, porque nós somos o maior exportador mundial de soja, nós somos o maior exportador mundial de frango, o maior exportador mundial de carne bovina, o maior exportador mundial de café, de laranja, de açúcar, de fumo, gigantes no algodão. Nós somos o terceiro em suíno, vamos caminhar para ser o primeiro, temos tecnologia para ser primeiro, ou seja, nós somos líderes mundiais no agro, e o que obriga países europeus a subsidiar ainda mais o produtor deles, para conseguir manter o produtor europeu dentro do campo, nas propriedades rurais, em função de que nós conseguimos colocar carne e grãos muito mais barato no mercado mundial, e aí obriga eles a jogar pedra em nós, né? Quanto menos a gente produzir, é menos subsídios que eles têm que dar lá. E quanto mais a gente penetrar no mercado global, mais problema vai criar para eles. Então, essa é a briga. Não é a questão da briga diretamente se a gente vai apoiar a Ucrânia, a Rússia, porque essa questão da Ucrânia e da Rússia, certamente 2, 3 semanas vai apaziguar. Os ucranianos vão ter um novo governo, um governo daí provavelmente mais ligado à Rússia, que era antigamente na ex-União Soviética, era tudo com uma coisa só, e mais distante da União Europeia, que não quer perder uma Ucrânia que estava vindo mais para o lado da União Europeia e que chegou nessa hora de uma invasão, a União Europeia e os Estados Unidos acabaram deixando eles de lado e a Deus dará. Então, a tendência é a gente ver a própria Ucrânia agora, com essa situação nova, fazendo parte mais de um estilo de política e de comercialização da Rússia e dos países Bielorrússia, os vizinhos da Rússia, que são parceiros deles, e do que no estilo mais europeu, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho também da questão China, né? A China hoje é um dos maiores, me ajude até se eu estiver enganado, eu acho que é o maior comprador agro do Brasil de alguns produtos, né? Milho, soja, até o próprio suíno até diminuiu um pouquinho, mas eu acho que ainda permanece sendo. Como é que eu li alguma coisa, Brandalize? Você é especialista e pode me ajudar. Nem tudo que está na mídia é verdadeiro, né? Porém, a China fala em até 2030 ela ser autossuficiente na questão de grãos e até a produção de algumas proteínas. Como é que você vê isso para o Brasil, sendo que a China hoje é um parceiro comercial extremamente importante para o Brasil? Olha, com relação à China, tem muita mídia, muita imprensa que fala coisa que não conhece, né? Mas a China no mundo é um país gigante, mais de 1,5 bilhão de pessoas, que hoje tem uma economia pujante. O ano passado cresceu em plena pandemia 8,1%. Então na China tudo se produz, quer dizer, a China é um país grande na produção, vai produzir mais soja, mais milho. A China é um gigante na produção, ela tem uma área agrícola de mais de 200 milhões de hectares no total. É o país que tem mais área agrícola efetiva no mundo, só que é o país que mais consome alimentos do mundo. Então a China hoje ela é o maior importador mundial de soja, praticamente 100 milhões de toneladas, não tem ninguém chega nem distante. Ela é o maior importador mundial de arroz, é o maior importador mundial de trigo, o maior importador mundial de milho, é o maior importador de carnes, e ela precisa continuar importando, porque ela tem uma necessidade na casa dos suínos, aí, que o Brasil passa um momento de crise. Ela precisa continuar importando grandes volumes, porque até 2018, quando eles sofreram com a peste suína lá, eles chegaram a ter 600 milhões de suínos, daí passaram para 380 milhões de suínos por causa da peste suína. No ano de 2020, 420 milhões, 2021, 470, mas eles vão levar mais 2, 3 anos para recuperar o que tinha em 2018. Só que de 2018 até 2024, que eles vão ter o mesmo plantel, a população chinesa está evoluída 200 milhões de habitantes quase. Mais bocas. Então é muito mais gente para comer com poder aquisitivo maior. Então eles nunca vão ter a independência na área de grãos. Como é que eles fazem? Hoje eles estão aqui no Brasil em vários lugares. As empresas chinesas fizeram parcerias ou compraram empresas brasileiras em todas as regiões do agro, justamente porque eles têm uma necessidade de buscar alimentos, e aonde que tem alimento é aqui, porque os americanos são grandes exportadores também, os Estados Unidos, né? Eles são o segundo maior exportador mundial de soja, são o primeiro exportador mundial de milho.
são o segundo maior exportador de trigo, só atrás da Rússia, para ver como é que nós estamos aí numa sinuca de bico com a Rússia, mas é o maior exportador mundial de trigo e o Brasil é importador de trigo. É um grande exportador de minérios e fertilizantes e nós somos muito carentes em fertilizantes. E aí do outro lado nós temos o maior comprador de tudo, que é a China, e que é a grande exportadora de um monte de coisa da área de eletrônico, da área de tecnologia, que a gente também precisa importar. Então, Perfeito. com relação à China, nós temos um saldo positivo na balança comercial muito grande em cima do agro. Nós exportamos minério de ferro para a China, todo o agro é exportado para a China e essa questão da China se tornar autossuficiente, ela não vai conseguir porque não existe. Cada ano que passa, a China tem área agrícola menor, ela vem perdendo área porque as cidades da China crescem de uma maneira tão grande e tão rápida que ela está crescendo em área agrícola. Então, cada ano que passa, a área agrícola chinesa é menor. E como a tecnologia já na China, ela já evoluiu muito, então para você conseguir algum ganho de produtividade, ele é um ganho pequeno. Então ele consegue manter a safra que colheu ano passado nesse ano com área menor, porque está investindo mais em tecnologia. E a China tem um problema, que ela tem uma briga grande com os Estados Unidos, junto à Organização Mundial do Comércio, porque na China, para ela conseguir manter essa produção grande de grãos, e ela tem mais de 600 milhões de pessoas que vivem no interior, na agricultura, e ela tem 200 e poucos milhões de hectares, então ela tem uma área muito pequena por produtor, então as áreas na China não chegam a 2 hectares para o produtor que é trabalhador. Pequenos, é muito pequeno, e daí a China tem que subsidiar esse produtor para ele ficar lá numa condição digna de viver. Então, olha, o produtor chinês ele ganha mais que o mundo no milho, ele ganha mais que o mundo no arroz, ganha mais que o mundo no pouco de soja que eles produzem. Então, ele acaba sendo... E os Estados Unidos hoje tem uma briga grande na Organização Mundial do Comércio, porque os americanos são contra todo tipo de subsídio, né? Hoje o Brasil não tem briga com ninguém porque a gente não subsidia a agricultura. Sim. Senão ia levar a bordoada também em cima dessa linha, né? Já todo mundo mete o pau no Brasil porque o Brasil é um país que não cuida da ecologia e tudo, mas é o único país do mundo que tem o maior volume de reserva ambiental bancado pelo produtor. Todo mundo destruiu, só o Brasil que cuida, né? Nós temos 20% da área obrigatória que o produtor tem que cuidar, sem custo para ninguém, é o produtor que banca isso, e no mundo não tem nenhum país que tem isso. Então, a Europa não tem isso, a Ásia não tem isso, os Estados Unidos não tem isso, então brigam conosco, né, nessa linha. Só que, com relação à pergunta de você na China, eu acredito que nunca eles vão ser autossuficientes no agro, e eles sempre vão ter que ter bons parceiros. E hoje, para eles, como eles têm um atrito muito grande político com os Estados Unidos, que poderia ser um grande parceiro deles, eles compram muito lá, mas eles têm uma preferência muito grande para fazer uma parceria e manter aqui com o Brasil, porque o Brasil é um país criado para o agro. Nossa situação é privilegiada, é tudo privilegiado para ser o país que alimenta o mundo, né? O ano passado, nós, no volume de grãos e carnes que nós vendemos, já dava para atender mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Então, o nosso peso no mercado global é muito grande e a China está como nossa parceira, e isso é importante, porque a China também ela é grande fornecedora, a China é o maior produtor de ureia do mundo e o maior exportador, e é um produto que a gente precisa. Sim. Então a gente não pode ter um atrito com China, com Rússia, com o próprio Estados Unidos, que é nosso comprador de muitos produtos também, café, laranja e companhia limitada, mas a gente tem que ter uma relação comercial boa com todo mundo e pregar a paz, isso que é o mais interessante, né? Que um país em guerra, tudo acaba não dando tempo para comer, né? O país, quando ficou parado, ficou em casa, mais em paz, acabou comendo mais. E o reflexo está hoje nas cotações agrícolas do mundo, todas estão em alta justamente por isso, né? O grande, né, endossando as palavras, foi a questão do próprio dólar, né? O foco torna-se totalmente outro, perde-se, né, o principal foco econômico, e a questão guerra automaticamente gera todo esse desconforto, né, do que vai acontecer a qualquer momento, podendo haver uma invasão, bombardeio, mortes e assim por diante. Para entrar na nossa reta final da entrevista, Brandalize, né, nós estamos conversando com um especialista na parte agro, um recado para quem pensa em investir. A gente nota aqui, eu primeiro quero agradecer de modo especial a Cotan, através do CEO da empresa, o Bruno, né, que nos proporcionou essa entrevista com
com o senhor, que é um dos grandes nomes, né, do agro hoje em nível aqui de Sul e Brasil também, né, agradecendo especialmente a Cotan e a B-Agro, empresas parceiras também aqui da nossa emissora. Fala um pouquinho, hoje vamos falar de terceiros, BRF, Master, que temos aqui, outras empresas que investem na questão da suinocultura, no próprio frango, né, no bovino de corte e no leite. Né? Vendo o cenário, para quem está pensando em investir, o que você diria? Olha, para quem está pensando em investir, o melhor investimento que o Brasil tem para as próximas dezenas de anos que vem pela frente é vinculado com o agronegócio, porque é o nosso perfil. E o mundo conhece o Brasil como um líder. Só por exemplo, que nem o setor, você citou algumas empresas do setor da carne aí, nós temos as maiores empresas de carne do mundo, são brasileiras. Então, são maiores no Brasil, são maiores nos Estados Unidos, maiores na Europa, na Ásia. Então nós somos líderes no agro e isso a gente já mostrou presença a nível global e nós temos excelência pela qualidade e o preço. Então nós temos duas coisas que o mundo quer, né? Que é um produto de alta qualidade que temos e também um preço competitivo, um valor justo para quem compra. E aí isso a gente tem no setor do agro. Então, nos segmentos todos aí a gente acredita que nesses próximos anos vai se abrir muita oportunidade de investimento no setor da linha do frango, o próprio suíno que está no momento de crise, ele vai passar e quando ele vai sair muito forte. Esses mercados novos que devem se abrir para a nossa suinocultura vai abrir um canal de evolução e de lucratividade. O setor do leite também, que andou em alguns momentos para cima e para baixo, o Brasil também está aprendendo a trabalhar no mercado mundial. Os países que são grandes exportadores aí, Nova Zelândia, tudo, são países que subsidiam o processo e isso vai acabar no passar dos tempos. Essa questão do subsídio está sendo muito debatido a nível internacional e tem uma pressão muito grande dos Estados Unidos contra subsídios que não são a favor. E aí quando começar a cair esse subsídio do leite europeu, certamente o leite brasileiro, não só no mercado nacional que vai crescer em função da economia que vai evoluir, daí tem demanda interna, como também nós sermos um player importante na exportação, porque nós temos uma condição privilegiada, nós não temos 5, 6 meses de neve, não temos aqueles períodos que agora passamos por um período de seca, mas não é tradicional a gente ficar na seca. Esse foi um esporádico que acontece de vez em quando. Então nós temos um país privilegiado para ser um país muito competitivo e o mundo com a população que hoje já está rondando 8 bilhões de habitantes, certamente lá por 2040 vai ter 10 bilhões, esse número de 2 bilhões a mais, alguém vai ter que alimentar. E no mundo não tem país agrícola que tenha essa capacidade, somos nós. Então, para investimento, eu acho que o melhor lugar do mundo é o agro brasileiro e estamos aqui dentro.